Então, mais uma vez, bom dia. Eu e o pastor Viana, nós combinamos de trocar o estudo de domingo de manhã pelo estudo de Gênesis, e a gente vai estudar Atos agora nas quartas-feiras, tá? Então, cadê o pastor Viana? Tá. Nessa quarta a gente já tem estudo de Atos, vai continuar Estevão, né? Excelente. Tá bom. Aí eu não sei como a gente vai fazer aqui ainda, mas é o seguinte, hoje eu tenho até um tempo bom. Tenho 43 minutos para a gente estudar a lição 1 aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Qualquer coisa, a gente continua essa lição 1 no próximo final de semana. Como é que está fazendo nas salas? Cadê os professores? Quem que vai dar aula para os homens? Ninguém? Will. Como é que está fazendo lá? Dois domingos cada lição. Então, para alcançar os irmãos, vocês já vão para a lição 3? É? E as mulheres? Quem é hoje? Lição 2 termina hoje ou começa hoje? Termina hoje também, é. Então tem jeito. Os jovens, quem é hoje? Está na lição qual? 2 termina ou começa? Começa. Opa, esse aí já está melhor. E os adolescentes? Qual lição? 2 começa ou termina? Tá bom. Excelente. Boa. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer hoje. Tá? Aí eu vou pegar da revista e vou abrir aqui, desse jeito. Tá? Então vamos orar. Vamos falar algumas coisas sobre a lição 1. Pai, muito obrigado. Eu agradeço ao Senhor pela bênção, Pai, de fazer parte de uma igreja. Deus eterno, nós somos gratos pela salvação em Cristo Jesus. Também, Pai, pela Tua palavra, ó Senhor Deus, que o Senhor preservou até hoje. E pelo Teu Santo Espírito habitando em cada um de nossos corações, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar esse momento de estudo da palavra, tanto aqui quanto nas salas. Depois, ó Senhor Deus, no culto das crianças e na nossa sala, o Senhor também possa nos ajudar. Eu clamo que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Então, lição 1, o título é No Princípio, né? Esse irmão aqui, né, pastor Wallace, ele é um criacionista de terra jovem, tá? Quando você lê essa lição aqui, ele é um criacionista de terra jovem. Como eu falei na semana... eu não lembro, foi eu que preguei no domingo à noite aqui? Foi? Eu falei sobre a auxiliadora? Então, eu também sou um criacionista de terra jovem. Eu sou aquele tipo de crente que acredita que a terra tem entre 6 mil e 10 mil anos. Tá? E eu acredito no milagre da criação. Então, quando eu digo que a terra, ela tem entre 6 e 10 mil anos, sei lá, talvez tenha gente que fale em até 15 mil anos, eu acredito numa terra jovem, irmãos. E eu acredito numa terra jovem pela doutrina da salvação. É por causa disso que eu creio. Se você não é um criacionista de terra jovem, né? Então, eu trabalhei esse livro aqui. Alguns irmãos sabem que eu tenho um clube de leitura nos meses pares, né? Aí eu trabalhei esse livro aqui, aqui no dezembro não tem, então eu faço em novembro. Eu trabalhei esse livro aqui em novembro, com algumas pessoas. A Origem. Esse é um bom livro para você ler, né? Não é um livro de difícil leitura, esse livro aqui. Aqui fala sobre as 4 visões, certo? Então quando você quiser ler esse livro, você vai ler sobre o criacionismo de terra jovem, o criacionismo de terra antiga, o criacionismo evolucionário e o criacionismo que ele permeia qualquer um deles, que é o design inteligente, tá? O design inteligente, ele procura evidências de inteligência na criação. É isso que ele procura. Tá? Então, deixa eu te dar um exemplo. Teve uma vez que eu estava numa aula, e aí alguém falou sobre evidências de inteligência na criação. Falou numa aula na universidade, né? E aí o professor, parece que ele quis refutar, né? Aí ele pegou e fez o seguinte, ele deu o seguinte exemplo.
Mas espera aí, você está falando sobre todas essas proporções que são bem equilibradas, bem feitas. E se eu simplesmente pegar uma caixa? Olha o que ele disse, olha o que um professor de universidade fala. Se eu pegar uma caixa, jogar bolinhas e fizer assim, ó, também não vai ter padrões? Toda a célula, claro que vai ter padrões. Olha os padrões, as bolinhas, tudo certinho, mas daí eu tenho uma dúvida. Eu sempre tenho dúvidas. Eu não tenho muita resposta, mas eu tenho dúvida, eu tenho uma dúvida. O senhor falou sobre caixas, sobre bolinhas e sobre alguém mexendo. Esta caixa, junto com as bolinhas, precisou de uma mente inteligente para balançar. E eu nem estou falando da caixa que veio pronta já. De onde veio essa madeira da caixa? De onde vieram os pregos? Como que esses pregos foram pregados? Ou tinha um martelo também, porque daí eu quero falar do martelo também. Então não me venha com essas conversas. Não importa. Você que é da química, você sabe. A experiência de Miller, ela só prova uma coisa. Que uma mente inteligente fez aquilo. Somente isso. Se você não sabe sobre isso daí, dê uma lida. Então, aqui estão as 4 visões. Eu sou um criacionista de terra jovem. Tá? Este irmão também é. Este irmão da nossa lição, ele não fala sobre os criacionistas evolucionários, mas eles existem. Tá? Ele cita aqui, ó. Ele cita, logo no finalzinho, na página 8, os criacionistas de terra antiga. E eu gostei do que ele falou, porque a última frase da nossa lição, ele fala assim: devemos ser respeitosos com todos. Eu gosto disso daqui, aí eu gosto. Por que eu gosto disso? Porque você defende o criacionismo de terra jovem, como eu defendo, até você encontrar um criacionista de terra antiga bom. Você defende o criacionismo de terra jovem, como eu defendo, até encontrar um criacionista evolucionário bom. Aí, quando a discussão começar a ser em alto nível, que ninguém consegue convencer ninguém, aí você vai perceber que as pessoas têm base para crer no que crer. Mas todos eles são criacionistas, tá? Então, aqui está. Bem rapidinho. Quando eu falo que sou um criacionista de terra jovem, o que eu tenho que afirmar junto com esta afirmação? Ela não pode vir sozinha, irmãos. Então, o que a gente crê? A gente crê que o mundo foi criado completo, complexo, funcional e com uma idade aparente. Então é bem fácil. Você que acompanhou no ano passado as imagens ou notícias do James Webb, vocês sabem, todo mundo, quem não souber, é um telescópio que foi colocado no espaço para encontrar os primórdios, né? Quando que o universo começou? Então, ó, de novo, um criacionista de terra jovem, ele tem que afirmar junto com isso que ele crê num mundo criado, completo, complexo, funcional, e guarde essa última informação, com uma idade aparente. Vou te dar 2 exemplos. O primeiro é do James Webb. Muito bem. Quando a gente chega no início do universo, a gente olha lá, alcança o início do universo. Pelos criacionistas de terra antiga e pelos criacionistas evolucionários, esse mundo, esse universo, tem 13,5 bilhões de anos. A diferença, quando começa a ser no bilhão, é muito grande. É aquele negócio. É o seguinte, se você for contar de 1 até 1 bilhão, eu e você, a gente for contar de 1 até 1 bilhão, a gente vai demorar 35 anos para fazer isso, se a gente não dormir, se a gente não comer, a gente só contar. Adnei, eu duvido. Começa. Por que você não começa? Não duvida? Começa. Pronto. Então é muita diferença. Eles riem no criacionista de terra jovem, quando não, tem 10 mil anos. Mas eu não creio no universo criado do jeito que você está pensando. Eu creio no universo, de novo, ó, completo, complexo, funcional e com uma
e idade aparente, quando a gente olha no começo do universo, o que a gente esperaria encontrar pelas imagens do telescópio? Galáxias em formação. Não é isso? Sabe o que encontraram? Galáxias maduras e prontas. Vão ter que mudar a teoria, não tem outro jeito. Os físicos, astrônomos, se virem cosmólogos, vão ter que mudar a teoria. Eles vão mudar a ciência mais uma vez. Sabe por quê? Porque tem que dar certo de acordo com o que eles acreditam. Esperem, em breve vão ter novas informações. Isso aconteceu o ano passado, então não é coisa velha. O ano passado aconteceu isso. E aí, é claro, pense no seguinte, um mundo completo, complexo, funcional e com idade aparente. Pense em Adão no 6º dia, ele foi criado. Lembra, eu já dei esse exemplo várias vezes aqui. Você chega para ele, faz uma entrevista. Olá, como vai? Olá. Você voltou lá no passado, olá. Como foi sua infância? Como assim, como foi minha infância? Eu nasci assim. Nasci não, né? Eu fui feito assim. Não, não pode. Quem é seu pai? Não tenho pai. Quem é sua mãe? Não tenho mãe. Eu não tive infância, não tive adolescência, não tive crise. Eu fui criado desse jeito. Porque ele foi criado completo, complexo, funcional. E mesmo tendo horas de vida, parecia um homem maduro. Sei lá, entre 20 e 30 anos. Acabou, esse é Adão. Então a gente tem que fazer isso. Vamos lá. Eu não vou citar o criacionismo evolucionário agora, vou citar o criacionismo de terra antiga. E aí eu vou dizer, vou confessar aqui para os irmãos. Eu, como um professor de física, assim, para mim, o criacionismo de terra antiga seria o ideal. Só que eu não consigo crer nele, mas é o ideal. Então, um criacionista de terra antiga, que foi o citado aqui no nosso texto, ele acredita em bilhões de anos. Só que é o seguinte, um criacionista de terra antiga, ele crê em criação, crê na criação de Deus, de acordo com a necessidade da história do universo. Então, é assim que ele crê. É desse jeito. Só que a criação de Deus é em massa. Certo? Um criacionista de terra jovem, ele crê em um casal. E o Hugh Ross, ele acredita no Adão histórico. Esse homem aqui acredita no Adão histórico. Certo? Por exemplo, John Stott não acreditava no Adão histórico. John Alton, e esse aqui é um outro livro, O Mundo Perdido de Adão e Eva. John Alton e N.T. Wright não creem... John Stott, John Alton, N.T. Wright eu não sei, desculpa. Eles creem no Adão histórico, mas como um humano daquela época, que Deus se revelou para ele. É isso que John Alton fala nesse livro aqui. Então existiam vários humanos, e Deus se revela para um casal. John Stott, há muitos anos, falava disso já. Os irmãos, assim, eu acho que é uma parte boa da igreja que conhece John Stott, que a gente estudou aquela revista A Cruz de Cristo, que é aquele clássico dele. Certo? Aquele ali, irmão, você precisa ler A Cruz de Cristo. Se você nunca leu, leia. Então, John Stott e John Alton creem nisso. Não, no caso de John Stott, cria, né? Certo? Muito bem. Então é o seguinte. Agora vem uma briga entre criacionistas de terra jovem e criacionistas de terra antiga. Então, irmãos, você veio falar para mim, você tem a resposta? É claro que eu não tenho a resposta. Teve uma pessoa que me pegou essa semana. Vem perguntar para mim quando foi que Satanás caiu. Isso é pergunta que se faça, pô, pastor. Tanta gente para perguntar aí, vem perguntar logo para mim. Eu respondi. Quer ver que depois vai ter gente que vai me perguntar quando foi que caiu? Vai estudar. Brincadeira, pode perguntar, estou brincando. Eu não tenho muita resposta, mas
Criacionistas de terra jovem, criacionistas de terra antiga e criacionistas evolucionários, tá? Vamos lá. As leis da física estabelecidas por Deus, olha só o que eu estou perguntando para vocês, valem desde que Ele criou ou valem apenas após o pecado? Vamos lá, cuidado com a resposta. As leis da física, do jeito que elas são hoje, elas foram estabelecidas por Deus desde a criação, ou elas só valem após o pecado de Adão? Isso deixa a gente louco. Se você falar assim, vale sempre, tá joia. Se ela vale sempre, então, tá vendo o que está acontecendo comigo aqui? O que é isso aqui, gente? O sinal da morte. Eu era mais bonito quando eu era criança. Eu tinha mais vigor físico. Eu estou morrendo cada dia. A minha habilidade no futebol diminui, no vôlei diminui, apesar que eu ainda sou um craque. Diminui. A minha habilidade em tocar aqui, eu estou percebendo que eu vou ter que reservar uns 10 minutinhos por semana para estudar mais, porque eu enxergo muito mais erros do que antes, porque eu estudo mais a Bíblia do que música. Eu estou morrendo, irmãos. O sol é criado. Joia? O sol é criado. Não importa se é um criacionista de terra jovem, que é criado no quarto dia, ou um criacionista de terra antiga, que crê no sol criado logo, e a terra com a atmosfera opaca, não permitindo que a luz entre aqui. É assim que um criacionista de terra antiga crê. Muito bem, não importa. O sol, quando foi criado, queimava ou não? Porque se ele queimava, a partir do momento que Deus deu o start para ele brilhar e queimar, ele está morrendo. Vamos lá. As leis da física valem a partir do jeito que elas são hoje, tá? Valem a partir do pecado ou antes dele. Então, se Adão, não quero colocar minhoca na sua cabeça, é que elas estão na minha. Se Adão resolvesse fazer um milho assado, certo? É uma boa comer um milho assado? Numa noite, né? Vai lá. Ou como é que é o nome daquele negócio? Que põe marshmallow. Hein? Se Adão decidisse fazer uma fogueira para fazer qualquer coisa, o fogo consumiria a madeira ou não? Tá vendo? Então é melhor a gente parar por aqui e vir para o texto. Certo? Então essa discussão, ela é super difícil. Não tenho o que falar. Tá? A gente tem que crer nas Escrituras do jeito que elas são. Então, vamos lá para dois textos que são muito importantes para nós, textos citados pelo autor da revista. O primeiro deles é Cristo como Criador. Então vamos lá, no princípio, João capítulo 1. João capítulo 1. No verso 1 a Bíblia diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Falando sobre o Senhor Jesus Cristo. Livro dos Salmos, capítulo 33, vamos lá. Esses textos vocês já leram nas aulas que tiveram, né? Então, no verso 6, isso é importantíssimo. Daqui a pouco vamos ler outro texto que fala uma coisa como essa. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. No princípio, criou Deus os céus. E todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. No princípio criou Deus os céus e, verso 7, ele ajunta as águas no mar como no montão, põe os abismos em depósitos, tema toda a terra o Senhor,
temam-no todos os moradores do mundo. No princípio criou Deus os céus e a terra, diz o primeiro verso da Bíblia. Bom, estamos aqui, e aí é o seguinte, o nosso autor, ele está falando ele começa falando sobre uma diferença entre crer no evolucionismo ou no criacionismo. Um criacionista evolucionário, ele se ofende se você falar que ele é evolucionista. Um criacionista evolucionário se ofende se você falar isso para ele. Porque ele fala que ele não é evolucionista. Por quê? Para ser um evolucionista, você tem que tirar Deus da história. É obrigado. Um evolucionista tem que ser ateu. Tem que ser. Né? Ele é aquele tipo de pessoa que crê que tudo só dependeu da ação das forças físicas, da matéria e do tempo. Então, é necessário muito tempo para que as coisas possam acontecer de forma contínua e gradual. E lentamente. É contínua, lentamente e gradual que as coisas acontecem para que a gente chegasse hoje. Então é assim, ó. Irmãos, a gente, na verdade, quando a gente pensa na vida, qualquer cientista hoje, você pode assistir qualquer texto, ler qualquer texto que você quiser, você pode assistir qualquer vídeo que você quiser. Nós não sabemos a origem da vida, não sabemos. Não sabemos isso. Então a vida tem que ter chegado aqui de alguma forma, e a partir dali, tudo surgir até chegar a gente hoje no ano 2025, aqui com tudo isso que a gente tem, e nós aqui dentro desse lugar. É isso que ele tem que acreditar. Já um criacionista evolucionário, ele crê que Deus guiou os processos de evolução. Ele crê na evolução. Crentes em Cristo Jesus creem na evolução. Ou seja, que tudo nessa terra vem de uma coisa, de uma primeira molécula. É desse jeito que eles acreditam. Tá? Então ele vem falar sobre isso. Tá bom? Aí é o seguinte. Precisamos de muito tempo? A base, uma das bases do autor da nossa revista, é não precisamos. Capítulo 2 de Gênesis. Ele cita os versos de 1 a 3 como algo que nos ajuda a perceber que a gente não precisa de tanto tempo assim, tá? Então vamos lá. Capítulo 2 de Gênesis, versos de 1 a 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º, a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou o Senhor Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, ele olha para esse texto e ele fala, são 6 dias. Ele olha para o texto de Êxodo, capítulo 20. Vamos lá. Êxodo, capítulo 20. Então a Bíblia diz assim, ó, verso 8, olha só, Gênesis 2, de 1 a 3, e agora Êxodo capítulo 20, versos de 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Este é o verso importante. Porque em 6 dias
fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou, porquanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então ele fala assim, em Êxodo é afirmado que Deus cria tudo em 6 dias. Ô Neil, mas 6 dias de 24 horas, irmãos, nós cremos num Deus todo-poderoso? Ele gastou muito tempo. Quer um exemplo? Posso dar um exemplo? Um dia o Senhor Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar 5.000 homens, fora os outros. Os peixes, para alimentar todas as pessoas, surgiram instantaneamente, de acordo com o que os discípulos pegavam. Eu creio em milagre. Um criacionista de terra antiga, o que ele vai falar desses dias, por exemplo? Esses dias não são literais, são sequenciais. Olha só, um criacionista de terra antiga fala. Eles são sequenciais. Aí aqui eu preciso falar do criacionista evolucionário, irmãos. Um criacionista evolucionário fala que eles são sobrepostos. Os dias são sobrepostos. Não é uma sequência. Mas um criacionista de terra antiga crê igual a gente, não. Vou falar igual a mim. Tá? De repente, vocês todos não são, hein? Já pensou? A gente não é. Tá bom. Eu vou ficar sozinho aqui, será, gente? Será? Depois eu vou perguntar para vocês o que vocês são. Vou perguntar. Mas não tem problema de ser as outras coisas não, tá? Só tem que saber conversar com eles. Então, de novo, um criacionista de terra jovem crê em dias sequenciais. Um criacionista de terra antiga também crê em dias sequenciais. Um criacionista evolucionário crê em dias sobrepostos. Eles não são sequenciais. É dia 1 junto com dia 4, é desse jeito, tá? É desse jeito que eles fazem. Mas não importa se é um criacionista de terra antiga ou de terra jovem. Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Quando acaba o dia 7? Não responda, só estou fazendo a retórica. Quando que o dia 7 acabou? Isso é demais. Aí você vai falar assim, lá no 7º dia. Você lê o texto direito? Leu o verso 3. Lá de Gênesis 2. O dia acabou lá? Só lê. Sabe o que está escrito lá? Hein? Quem lembra? Que Deus acabou toda a sua obra. Vocês dois aqui. Gostei de vocês. Jovens, acostumados com perguntas de professores que querem saber a sua opinião. Vocês fazem parte da obra de Deus ou não? Opa, excelente. No dia 7º, Deus acabou vocês. E colocou vocês aqui para conversar comigo. Não é legal isso? Então, a gente não pode também ficar criticando sem saber discutir com as pessoas. Eles têm argumentos e bons argumentos. Eu creio em dia de 24 horas. Mas vou dizer aos irmãos, não consigo de forma nenhuma explicar o dia 6. O dia 7 até consigo. Mas o dia 6 eu não consigo. Como explicar o dia 6, irmãos? Deus cria Adão. Deus cria o jardim. Deus põe Adão lá e dá as instruções para Adão. Deus traz os animais para Adão. Deus dá uma ordem para Adão nomear os animais. Adão nomeia os animais. Deus, o próprio Adão percebe que ele está sozinho lá. Deus olha para ele e fala que não é bom que seja só.
Deus dá um profundo sono para ele. E depois traz Eva para ele. É difícil. Eu sei que pessoas, do professor Adalto Lourenço, esse livro aqui é do professor Adalto Lourenço, ele nos deixou o ano passado. Foi jovem, irmãos, tinha 65 anos. Isso aqui, um divulgador excelente do criacionismo de terra jovem. Agora eu estava falando do quê? O professor Adalto Lourenço explicava o sexto dia. O problema é o convencimento que a gente tem daquela explicação. Hoje em dia, tem um ótimo criacionista também de terra jovem, o nome dele é Marcus Eberle. Ele agora está no Mackenzie, né? Ele era um químico, trabalhou muito tempo na Unicamp, hein? Olha só. Ele é o autor daquele livro Fomos Planejados. Fomos Planejados. Esse eu não li ainda. Vou ler qualquer dia. Mas bom, esse aí põe para quebrar em cima de um monte de gente. Só vive debatendo pelo país. Marcus Eberle. Então, esses homens explicam o sexto dia de uma forma que eu, por enquanto, ainda não fui convencido. Tá? Mas esse livro é o livro que o autor da nossa revista, ele cita aqui. Ó. Tá vendo? Eu estou na página 1, já são 10 horas. Tem que correr, né? Espera aí. Ele cita aqui, ó, na página 9, como tudo começou, Adalto Lourenço. Eu fui olhar o que ele forneceu para a gente, mas ele fornece o capítulo de datação radiométrica. Ô, irmãos, é dificílimo ler esse capítulo, irmãos. Não sei, né? Talvez o irmão aqui ele tenha condições de ler, mas é algo difícil para a gente ler esse capítulo aqui, mas na verdade, eu não vi nem na lição nada falando sobre o capítulo de Gênesis que ele coloca na bibliografia. Os irmãos me perdoem essa crítica, mas eu não vi, tá? Mas vamos lá. Vamos continuar para cá. O evolucionismo realmente, ele não tem base bíblica. O evolucionismo não tem, porque você tem que ser ateu para ser evolucionista, tá? Mas o criacionismo evolucionário tem, tá bom? Então, vamos lá. Ele traz uma tabela aqui para a gente, quando ele começa a falar da criação e evolução, e é uma tabela muito boa, irmãos, está na página 6, não sei se os irmãos estão com a revista aberta aí, mas na página 6 é uma tabela muito boa. Ele coloca assim, a Bíblia diz, e a evolução diz. Leiam isso daqui, só que eu queria falar uma coisa para os irmãos. A gente tem que tomar bastante cuidado com frases como essa. Se você tiver com a sua revista aberta, ó, é essa aqui, ó, está no último, nesse último quadradinho aqui, ó, no azul mais claro. A Bíblia diz, a natureza foi criada perfeita, mas se tornou deteriorada porque Adão desobedeceu. Então, peraí, irmãos. Ao afirmar isso daqui, então no quarto dia o sol não queimava. No quarto dia. Certo? Porém, nós precisamos conversar sobre uma coisa agora. Abra sua Bíblia no capítulo 1 de Gênesis. Eu vou te dar uma chave bíblica agora para você ler a Bíblia inteira, tá? Eu já dei essa chave bíblica numa das nossas quartas-feiras, estudando Apocalipse 15. Né? Foi logo no primeiro... desculpa. Ou foi na primeira quarta ou na segunda quarta, estudando o capítulo 15 de Apocalipse. Mas quando eu for pregar sobre Apocalipse 4, eu acho que eu vou falar de novo disso. Mas uma chave bíblica para você. A Bíblia diz nos versos 1 e 2 de Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Essa parte, daqui a pouco a gente fala se der tempo. O que eu quero falar para os irmãos é, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não é isso? Está escrito? Certo? Muito bem. Primeira coisa, quando Deus cria a luz, ainda existe trevas na terra? Quando Deus cria a luz? Ué, irmãos, você dormiu hoje? Estava claro ou escuro?
Estava escuro, né? Só estava claro se você acendeu a luz. Ué, tem treva ou não tem? Ah, ô, meu pai eterno, estou com medo agora. Tá chata essa aula, né? Tá chata. Ué, que isso mesmo? Ué, dormir. Não, eu vou perguntar. Quem é novo na igreja aqui? Não estão me entendendo, não, é? Dormiu ou não dormiu? Tinha luz ou não tinha? Obrigado, Maria Isabel. Minha companheira. Então, peraí. Então tem treva. A vontade de Deus na nova criação é que exista trevas? Diga não, por favor. Ah, obrigado. A eternidade dura quanto tempo? Fala para mim, quanto tempo dura? Meu Deus, eu te amo. Fala de novo. Um dia a eternidade dura. Obrigado. Estou feliz, alguém aprendeu isso aqui. A eternidade dura um dia, que nunca acaba. Porque lá não haverá noite. A eternidade dura um dia, que nunca acaba. É o texto bíblico. Peraí, eu vou lá procurar. Cadê, pastor Viana? Me ajuda. Cadê? Quando eu esqueço, eu pergunto, pastor Viana. Onde está, pastor Viana, esse texto, irmão? Me ajuda. Demorou demais, estou que nem eu. Ué, onde está? Alguém me ajuda, Marola. Não. 22. Amém. Obrigado. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Não haverá mais noite. Você só consegue contar o tempo, porque tem uma noite entre o dia. Entendeu? A eternidade dura apenas um dia. Agora vamos comigo. E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Opa, peraí. Deus criou uma coisa boa aqui, que foi a luz. As trevas continuaram com a gente? Então, por favor, nada de perfeição, hein? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Perfeição é na nova criação. Não, a resposta é não. Tinha treva. E quem é chamado de boa, e viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas, elas continuam lá. Tá? E até para a irmã que me perguntou lá do negócio do Satanás, até falei para a irmã esse texto aqui, ó, também para ajudá-la em outra questão. Ó. Nem precisa ir lá. É capítulo 3, verso 16. E a mulher disse, multiplicarei. A Bíblia está dizendo, multiplicarei a tua dor. Se não existia dor antes, como é que vai multiplicar? Fala para mim. Então quer dizer que Adão vai bater a cabeça, sei lá, ele é um ser humano. O propósito é chegar a Cristo, mesmo com Adão. Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo. Dá para entender isso? Quando o Senhor Deus fala, haja luz, Cristo já tinha sido crucificado por nós. Então Adão bate a cabeça numa árvore, sei lá, bate o pezinho. Não vai doer? Presta atenção. Essas coisas que a gente tem que pensar. É perfeição igual a Nova Jerusalém? Não é. Deus não quer voltar ao jardim. O que ele leva do jardim é a árvore da vida. O que nós trouxemos do jardim foi o outro. Foi você que respondeu, vou te dar o privilégio. Você trouxe o Tiago do jardim. Entendeu? E cadê o Tiago? Foi embora? Cadê esse irmão? Não está aqui.
Está lá em cima. Fala para ele que ele trouxe a Ju do jardim. Pronto. Deus não quer que a gente volte para o jardim. Do jardim ele levou a árvore da vida. Ele nos dá uma cidade. E a gente levou do jardim a nossa mulher. O outro. É isso que... Acabou a aula? Como é que é? Vai bater o sinal de novo já? Como é que é? Falta quanto? Faltam 2, então eu vou aproveitar rapidinho. Vamos para Hebreus. Eu vou parar de falar dessa parte. Vamos para Hebreus, vai, deixa. Mas entenderam aí? Não é perfeito, assim, do jeito que é na Nova Jerusalém. Não quero comparar. Eu quero mais uma coisa. Não, eu parei. Depois eu vejo. Tá bom. Vamos lá. O milênio será melhor ou pior do que hoje? O milênio. Bem melhor. Isso. Parabéns. Bem melhor. No milênio, onde as coisas serão muito melhores, crianças vão morrer de 100 anos. No milênio, em que as coisas serão muito... Crianças morrem de 100 anos. Satanás engana as nações no final para guerrear contra o Cordeiro. Irmãos, eu não sei qual é o lugar melhor, se é o jardim ou o milênio. Nenhum dos dois é a nova criação. Mas tem morte no milênio, vamos embora. Tem morte no milênio. Certo? Tudo bem? Então, sempre atentos. Vamos ler os textos e vamos... Talvez a gente volte na lição 1 na semana que vem. Deus abençoe. Pai, muito obrigado. Abençoe as aulas dos irmãos. Ajude cada um a estudar a Bíblia. Saber, ó Pai, responder com mansidão em relação àquilo que crê. E que a gente, Senhor Deus, seja a luz desse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Boa aula, irmãos.